este tema podemos abordá-lo e depois a outra parte é a transparência da gestão eclesiástica. Essa é uma questão mais pacífica, entre aspas, embora também envolve muitas questões, porque que a igreja hoje em dia se confronta da não transparência que vai envolvendo, por exemplo, desvios de fundos, escândalos que nós assistimos, a questão até da prostituição, corrupção e muitas outras coisas. Isso tudo tem a ver com, enfim, a falta de transparência, a falta de prestação de contas, que leva com que há cada vez mais essa questão de escândalos que nós vamos assistindo nas nossas igrejas, etc, etc. Mas, rapidamente, antes de falarmos de governos da igreja, precisamos saber o que é a igreja. A igreja, de uma forma muito abreviada, no Novo Testamento é o corpo de Cristo, incluindo todos os remidos do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, todos aqueles que são convertidos, que foram, enfim, batizados no Espírito Santo, neste caso, da conversão, que converteram, essas pessoas passam automaticamente a fazerem parte do corpo da igreja. Quando uma pessoa é converte, essa pessoa já faz parte da igreja de Cristo, essa pessoa já beneficia da salvação. Só que essa pessoa depois confirma esse ato ou dá um testemunho público através do batismo. Por isso, a igreja são todos aqueles que aceitam o senhorio de Jesus Cristo, ou todos aqueles que beneficiaram da graça salvífica e procuram, através dessa graça, dar o exemplo daquilo que Cristo fez nas suas vidas. Isso de uma forma muito abreviada. Ora, sabendo depois da igreja, nós sabemos que a igreja tem a sua constituição própria. Os governos da igreja, há vários tipos de modelos de igreja. Até porque essa questão de governo da igreja, nós temos aquelas situações que nós consideramos estruturais, ou seja, que não há concessões, que não fica no domínio de arbitrariedade. Porque nós sabemos que há aquelas coisas que não são assim tão lineares do ponto de vista bíblico, que dá para cada um ter a sua leitura, contando que não belisque aquilo que é o essencial. E há outras coisas que nós não temos manobras de fazer opções. E temos que cingir exclusivamente o que a palavra nos diz. Mas, quando nós falamos do governo da igreja, aqui, sabendo o que a igreja representa, o que é, há várias formas de igreja. Se nós começarmos, por exemplo, a Igreja Católica Romana, tem um governo que é o governo mundial, que está centralizado na figura do Papa, ou seja, a autoridade máxima é o Papa. O Papa, através que se considera que ele tem, é o signatário, é o representante de Deus na Terra, através do Papa, que o Papa nomeia os cardeais e nomeia ao mesmo tempo os bispos. Logo, esses bispos, por sua vez, nomeiam os sacerdotes, aquilo que nós conhecemos como sendo padres. Pronto. Logo, a dinâmica da Igreja Católica, a sua constituição, neste caso, como é governado, é de um pendor hierárquico, vertical, que tem, em primeiro lugar, o Papa, que é o que se intitula o Sumo Pontífice. Ele, o Papa, Sumo Pontífice, ele que nomeia, depois do Papa, vem os cardeais. O Papa é que nomeia os cardeais. E, ao mesmo tempo, também nomeia os bispos. Pronto. E os bispos, por sua vez, são representados. No nosso país, na Guiné, como não é tão grande, creio que temos bispo de Bissau, temos, creio, Bafatá, se não estou em erro. Acho que devemos ter mais um, não sei, mas é porque também a Guiné-Bissau não tem uma grande expressão católica. Mas países como Portugal, que nós vivemos, há vários bispos quase em todas as cidades. E esses bispos, normalmente, quem nomeia é o Papa, ao mesmo tempo. E depois desse, tanto bispos como cardeais. Cardeais já são mais poucos do que os bispos.
porque cardeais não são todas as localidades que têm cardeais, mas as cidades, pelo menos, todos têm bispos. E esses bispos, depois, que nomeiam os sacerdotes, que nós chamamos os padres, que estão, enfim, integrados em todas as igrejas. Ou seja, o sistema da Igreja Católica é isso. Agora, poderão perguntar, mas será como é que o Papa consegue conhecer todos os cardeais, todos os bispos, para nomeá-los? Obviamente que ele, há um parecer que é feito, uma comissão que dá-lhe parecer, ele é que confirma. Simplesmente essa confirmação, nomeação, passa através disso. Logo, nesse modelo da Igreja, que é a Igreja Católica Romana, a autoridade tem um governo mundial sob a autoridade do Papa. E o Papa delega essas competências através de cardeais bispos. E os bispos, neste caso, delegam os sacerdotes. Os sacerdotes, nestes casos, que são padres, que fazem parte das paróquias, vão também, enfim, constituir, fazer um trabalho, tudo apontando por aquilo que é a autoridade máxima, que é o sumo pontífice. Por isso, se repararem, o Papa, por revestir dessa autoridade, tudo que ele fala, que ele emana, tanto na sua doutrina como as bulas papais, vinculam toda a Igreja Católica. Por isso nós ouvimos aquela coisa de urbiatório. Urbiatório é o quê? É da mensagem da cidade do Vaticano para o mundo. Ainda esses dias nós temos novamente uma disposição que o Papa autorizou a abençoar todos os casais do mesmo sexo. Neste caso, os homossexuais, prática que não era corrente. Neste momento, a partir do momento que o Papa deu essa cadeia de ordem, todas as igrejas já começaram a fazer isso. Pronto. Esse é o governo da Igreja Católica Romana. Mas não é só este modelo cá. Nós também temos sistemas de igrejas episcopais. Esses sistemas de igrejas episcopais têm bispos como autoridade regional. Só que o sistema episcopais depois logo tem os bispos. Esses bispos normalmente coordenam, mas o que eu estava a dizer, no modelo, no sistema episcopais, tem os bispos como sendo a autoridade regional. Mas depois desses bispos, tem os arcebispos. Esses arcebispos, eles é que coordenam, neste caso, os bispos. É diferente, porque esse modelo é um modelo que vem no sistema de igrejas, por exemplo, anglicana, que tem mais proeminência na Inglaterra. A diferença tanto não é assim tanto, porque a igreja anglicana, como certamente alguns deverão saber, para não dizer todos, é uma igreja que saiu da igreja católica. Simplesmente houve uma ruptura, porque o Henrique VIII da casa do Tudor queria divorciar a igreja católica, não aceita divórcio mesmo naquela altura, como agora, e o Henrique VIII, que queria casar com Ana Bolena, decidiu desvincular da Igreja Católica Romana e fundou a Igreja Anglicana. Logo, a Igreja Anglicana, quem é o chefe máximo, já não é a Igreja Católica Romana, que tem sede em Roma, mas sim o rei, o monarca da Inglaterra. Logo, aí a Igreja Anglicana, todas as igrejas anglicanas devem obediência ao rei. Antes era a rainha, agora nós temos o rei Carlos III. Pronto. Mas o sistema, como é que funciona? Tem um sistema episcopais, que tem bispos que coordenam áreas regionais e tem arcebispos que, enfim, controlam o sistema nacional. Mas depois desse sistema, nós temos o governo de sistema presbiteriano. Quer dizer, esse sistema de igrejas presbiterianas, a autoridade da igreja, o sistema da igreja já aqui, é um sistema de presbíteros. Depois nós vamos ver, porque na Bíblia a palavra presbítero é igual à palavra pastor, da mesma forma é a mesma palavra com bispo. Só que às vezes na Guiné faz algumas confusão, mas é importante esclarecerem aqui, porque parece que na Guiné presbítero é quem é diácono no nosso contexto aqui, mas não é. Presbítero tem a mesma equivalência com o pastor e com o bispo. A palavra bispo é o proemene, aquele que é proeminente, mas é mesmo grau. Só que as igrejas presbiterianas, o modelo presbiteriano, é um modelo
que não, pelo menos, aceitam um único pastor, por ter um ou mais pastor. Concílios de pastores presbiterianos. Podem ser alguns pastores que não estão propriamente num tempo integral ou estão em tempo parcial, mas a decisão não tem um pastor como o nosso sistema que nós vemos, que temos um pastor da igreja. Atenção, até não posso dizer o nosso sistema, porque mesmo quando entramos nos sistemas, por exemplo, igrejas assembleianos, há alguma diferença que eu depois vou tentar especificar. Mas no sistema presbiteriano, o modelo presbiteriano, a autoridade regional das igrejas é reservado única e exclusivamente aos presbíteros, um concílio de pastores. Esses concílios de pastores que decidem aspectos da igreja num contexto regional. Quando é aspecto nacional, eles organizam-se pelo concílio. Através do concílio, eles decidem. Mas, normalmente, nessas igrejas, é muito difícil haver um proemene que se destaca. Até pode haver, mas eles têm lá um concílio de presbíteros. Esses presbíteros, quer dizer, a igreja é comandada, é guiada através de um concílio, neste caso, concílios de pastores, de autoridade, etc, etc. Mas, além deste modelo, nós temos outro modelo, que é o modelo congregacional. Este modelo congregacional, a autoridade está baseada única e exclusivamente na igreja local. Vou-vos dar um exemplo. A igreja que eu vim, eu sou batista, eu não sei, alguns poderão ser de outra denominação. Obviamente que nós na Guiné nós não temos estas questões denominacionais. Embora eu já sei muito tempo na Guiné, dizem que agora cada vez mais tem havido algumas igrejas, mas do ponto de vista tradicional da igreja da Guiné, nós dizemos que são igrejas evangélicas, as mais antigas igrejas evangélicas. Não tem essa distinção. Agora, é claro, quando nós formos ver a nossa história, a matriz das nossas igrejas é uma matriz tradicional que vem das igrejas congregacional, que é modelo congregacional. A missão WEC, por exemplo, que fez grande trabalho na Guiné, é uma matriz tradicional, que é um modelo sistema congregacional. Mas só para não vos confundir, porque essas questões ainda, só para dizer qual é o modelo congregacional. O modelo congregacional, a autoridade da igreja é única exclusivamente a igreja local. Não há ninguém que pode impor regra a uma igreja. Eu estou a dizer agora, não vou falar ainda da Guiné, porque depois vou chegar lá, porque se eu começar a falar da Guiné, vai misturar-nos. Mas, por exemplo, quem é da igreja batista, por exemplo, porque eu sou de uma igreja batista aqui, as igrejas batistas, a decisão da igreja não é a denominação que diz o que é que a minha igreja, não é a denominação batista ou um concílio que vai dizer o que é que a nossa igreja vai fazer, não. A nossa igreja, a igreja local, que decide o que é que quer fazer, qual é o destino que quer traçar. E perguntar-me-ão como? Faz isso através de assembleias, através de reuniões deliberativas. Os membros, quer pastor, quer seja um membro, eles todos é que decidem através de votação. Logo, a força é da igreja local. Esse é um sistema de modelo congregacional. Por exemplo, noutras denominações, igrejas assembleianas, que têm às vezes uma situação mista, porque a igreja assembleiana tem igrejas assembleianas tradicionais e tem igrejas neopentecostais. Logo, isso aí parece é uma mistura muito coisa. Mas, por exemplo, alguns que estão aqui, porventura, que são de igreja assembleiana, quem decide, por exemplo, numa igreja local, quem é que vai lá? A igreja local, a igreja assembleiana tem aquele sistema também de, por exemplo, de áreas igrejas, que alguma igreja assume como igreja, que é igreja mãe, igreja presidente. Às vezes usam a determinado pastor, é pastor presidente. Esse pastor presidente que tem sob sua tutela determinadas igrejas, quando essas igrejas que são mais pequenas têm por eles é que mandam lá pastor. Às vezes, quando mandam pastor, não é que a igreja, aquela igreja local decide, não. Eles mandam porque, pronto, a igreja mãe, claro que essa igreja mãe congrega esses pastores, vários pastores que fazem parte, eles decidem como é que é o circuito, como é que tem que ser a situação daquela igreja, etc, etc. Pronto. Agora, perguntar-me-ão,
por que é tanto esses modelos? Como eu estou a dizer, cada parte desses modelos tem alguma base bíblica. Eu posso até ficar a ler textos bíblicos, mas a verdade é para ficar esses tipos de modelo cá. É claro que cada denominação tenta mostrar que o seu modelo é mais parecido com a Bíblia, etc, etc. Muito obrigado, Tess, pela sua abordagem. Agora, vou passar a palavra para, não sei, entre Rickson e Abel, não sei quem é que levantou a mão primeiro. Talvez eu falo, não sei. Depende, ele pode falar Então, ou Abel. talvez como já iniciei. Ok, então vamos lá então. Ok. Olha, mais uma vez, obrigado à comissão, à coordenação, seja nacional e da diáspora, por esse brilhante evento que tem proporcionado e essa bênção tão grande a nós. E também meus parabéns ao irmão Tércio pela brilhante abordagem, que acho que o tempo aqui não vai ser suficiente, nem para ele. Eu creio que ele não esgotou toda a sua abordagem, mesmo nós queremos colocar algumas questões, podemos não ter tempo, mas deixa-me aproveitar rápido para colocar algumas preocupações e questões aqui. Quando falou do governo da igreja, falando do governo da igreja católica, falou do bispo e outra figura que o Papa escolhe. Eu esqueci o nome disso e queria bispo nessa figura que já esqueci. Cardeal, obrigado. E cardeal. Se há alguma, se é o cardeal, e qual é a função de cada um desses sobre o vulgar entre nós. Quanto à igreja anglicana, como é uma igreja que surgiu a partir do rei que queria divorciar. Queria saber se essa igreja permite o divórcio, se é aceitável divorciar nessa igreja, como sabemos, na igreja católica, como na nossa igreja evangélica, isto não é permitido. Muito obrigado. Vou ser muito rápido, então. Muito rápido. Mas é bom termos essas oportunidades. Irmão, foi muito bom a tua intervenção. Gostei muito. Estás de parabéns. Mas isso diz a diferença entre bispo e cardeais. É que os cardeais são muito mais... Depois do Papa, vêm os cardeais. Só que cardeais não há muitos. Cardeais normalmente são os que contam para eleger o Papa. Qualquer cardeal, em caso de haver morte do Papa, ele também é elegível eleger o Papa, como ele pode ser eleito. Nessa eleição do Papa, só os cardeais. Até o Papa também ele é cardeal, só que ele, quando é eleito, deixa de ser cardeal e passa a ser Papa. Logo, quando uma pessoa é eleito cardeal, a pessoa pode ser Papa, se eventualmente aceitamos divórcio. Nós aceitamos divórcio em duas situações. Em caso de adultério e em caso de abandono. Por exemplo, imagine uma pessoa casa com uma pessoa, casa com outra e é traída. Essa pessoa não é obrigada a continuar esse casamento. Há um fundamento justo, através de Mateus capítulo 19, da pessoa não querer continuar naquele casamento. Pronto. Logo nós, e também imagine, casa com outra pessoa e essa pessoa decidir abandonar-te e sair de casa e sai de Portugal aqui e vai para a Índia e arranjar lá outro marido, tu não és obrigado a continuar esse casamento, porque isso é caso de abandono. Pronto. Mas nesses casos há uma exceção de que a pessoa pode refazer a sua vida. Pronto. Mas isso é exceção à regra. Não é como agora nós vemos, as pessoas invocam violência doméstica, invocam incompatibilidade, invocam, sei lá, mil e uma situações para divorciar. Divórcio são nessas situações.